Antes de entrar diretamente na minha intervenção, visto que de alguma maneira represento também aqui esta casa, como diretor do Programa de Língua e Cultura Portuguesas, gostava de vos dizer que é com gosto muito grande que a Fundação acolhe esta iniciativa, sobretudo porque ela está muito ligada à nossa genética. Nós somos uma casa fundada por um migrante arménio que nasceu na Turquia, tinha nacionalidade inglesa, viveu em França, morreu em Portugal, passou a vida a tentar construir pontes económicas e culturais entre continentes e deixou o seu património em dívida de gratidão ao seu país de acolhimento. E, portanto, está no nosso ADN pensar nas questões que aqui nos trouxeram. Eu sou, como a doutora Paula lembrou, sou fundamentalmente um historiador cultural, um historiador da música, ou seja, um musicólogo. E esse vírus da história tem efeitos terríveis. Eu só consigo pensar nas coisas contemporâneas procurando de onde é que elas vieram, porque não consigo pensar para onde é que elas vão se não souber onde é que elas vêm. E aquilo que vos ia propor era um conjunto de reflexões em torno desta questão da cultura como agente de inclusão, no caso histórico português, em concreto, como se quisermos study case para esta questão. E começaria com um episódio, menos comovente do que aqueles e menos trágico que aqueles que o Rui Marques nos trouxe, que é um episódio frequentemente citado, designadamente pelo professor José Matoso, no famoso livro pequenino e precioso que tem chamado A Identidade Portuguesa. É uma história que aconteceu ao largo da Póvoa do Varzim, um dia em que o rei Dom Luís ia no iate real, cruzou-se com uma lancha de pescadores, olhou para os pescadores, não conhecia muito bem o traje e perguntou-lhes: "Oh, boa gente, sois espanhóis? Sois portugueses, perdão?" E porque ele pensava que podiam ser da Galiza, ou assim, "sois portugueses?" E os portugueses responderam: "Não, meu senhor, somos da Póvoa de Varzim." E esta resposta revela uma enorme inteligência, porque estes pescadores tinham noção de que tinham um rei comum, que tinham uma língua comum, que tinham uma religião comum, mas tirando esta noção de pertença global, tinham também e sobretudo uma noção de identidade local. Ou seja, os seus gestos cotidianos, os seus ritos, as suas práticas, as suas representações, o seu ciclo da vida, o seu ciclo do trabalho, estavam associados a um microcosmos específico, que era aquele. O que significa que o rei de Portugal reinava sobre um mosaico de identidades locais e de diferenças, com alguns traços comuns, derivados designadamente da própria continuidade histórica do Estado português. É também interessante ver esta dúvida do rei, o que significa um exemplo de um poder político que não está atento à diversidade dos seus administrados. Ou seja, o rei tinha um paradigma do que seria ser português, que tinha a ver com um contexto cultural específico, de uma elite de Lisboa, e tudo o resto tinha dificuldade em entender e em identificar, que também é a fonte de alguns dos problemas principais que se põem nestas questões. Lembram daquela famosa frase de Alexander von Humboldt que diz: "A visão do mundo mais perigosa é a daqueles que não viram o mundo." Na realidade, a questão da identidade continua muitas vezes a ser discutida com base num conjunto de conceitos herdados do século XIX, herdados dos nacionalismos românticos do século XIX, em particularmente da famosa teoria do Volksgeist, o espírito do povo, que um filósofo chamado Herder apresentou pela primeira vez em 1801 e depois foi muito cultivada por um conjunto de filósofos e escritores alemães, os irmãos Schlegel, o humano, o Humboldt, Wilhelm Humboldt, que falava do caráter nacional, o national character. Esta onda de teorização do tal espírito do povo, da tal identidade nacional, depois foi-se propagando país por país, cada país sentiu-se na obrigação de encontrar um caráter nacional e de inventar um caráter nacional. O Garrett, o Teófilo Braga, o Leite Vasconcelos, todos eles tentaram fazer o mesmo que, no fundo, esta teoria propunha para cada país, que era, dentro das fronteiras geográficas do Estado Nacional, tentar fazer uma espécie de síntese que eliminava a diferença
inventando aquilo que seria a suposta identidade absoluta, coletiva, que, claro, mudaria imediatamente, uma vez que se desse um passo para o outro lado da fronteira, porque se entrava na outra identidade cultural a seguir, o que, obviamente, contraria o próprio princípio elementar de que há muito mais contacto entre o Minho e a Galiza do que entre o Minho e o Alentejo, e muito mais contacto entre o Alentejo e a Andaluzia do que entre o Alentejo e os Açores. Ou seja, esta teoria depois, historicamente, teve consequências muito interessantes, porque, particularmente, já no século XX, o integralismo lusitano e depois o Estado Novo tiveram sempre a preocupação de definir esta tal identidade nacional absoluta, através de um processo de folclorização que supostamente identificava características imutáveis ao longo do tempo e intrinsecamente portuguesas. Era a questão da relação entre a terra, o sangue e a raça. E até o Dia Nacional era o Dia da Raça, o que não deixa de ser curioso quando se pensa na história genética de Portugal, porque, na realidade, se nós podemos falar de identidade portuguesa ao longo dos nossos quase 9 séculos de história, ela deve ser entendida como um mosaico dinâmico que é eminentemente multiétnico e eminentemente multicultural. Eu costumo dizer que, a este nível, a cultura portuguesa passa por uma série de triângulos em vários momentos da sua história. Um primeiro é um triângulo na antiguidade, entre, por um lado, uma raiz celta, um pacote de culturas exteriores impostas por gregos, fenícios, cartagineses e depois, por maioria de razão, pelos romanos, e depois pela vinda dos germanos, suevos e visigodos, e desta matriz, deste triângulo, esta interação celta-romana por último e germânica, nasce uma cultura cristã portuguesa. Mas imediatamente na Idade Média esta cultura cristã entra num segundo triângulo, a interação com a cultura árabe e com a cultura judaica. Quando passamos à fase da expansão marítima e colonial, vamos para novos triângulos. Um primeiro que é Europa, África, Ásia, séculos XV e XVI. Quando esse triângulo se desvanece no lado de lá, inverte-se e passa a ser Europa, África, Brasil. E neste processo, o que é que aconteceu? Em todo este processo de colonização, como é típico dos processos de colonização, houve uma matriz cultural portuguesa que, ao chegar aos vários lugares, e não vamos agora discutir, digamos, da bondade maior ou menor desse processo, mas ao chegar a esses lugares, foi imposta pela administração colonial, mas foi imediatamente reprocessada localmente. De tal maneira que esse reprocessamento, essa mudança que ela sofreu no contacto com múltiplas culturas, regressou e se incorporou na própria matriz original. Ou seja, há aqui uma circularidade permanente. O ciclo reinicia-se permanentemente, e daí que da China nos tenham vindo as porcelanas e as faianças, da Pérsia e da Índia nos tenham vindo as tapeçarias, as colchas e os padrões dos azulejos, da África nos tenham vindo danças e canções como a fofa, o lundum e o fado, mas que da Índia e da África nos tenham vindo as pimentas e a canela, e que tudo isto tenha dado origem a coisas que nós hoje em dia consideramos profundamente identitárias de Portugal. Aqui há 2 dias fizemos aqui na Fundação o lançamento dos Diários da Prisão do Luandino Vieira, e houve várias coisas que me ocorreram enfim, ao ler para já o texto e ao depois ouvi-lo numa intervenção absolutamente extraordinária, que foi designadamente esta interação entre o uso coletivo de uma língua portuguesa e a sua recriação permanente. A maneira como o Luanda, do Luandino, em 1963, trouxe para o cânon da língua portuguesa a fala dos moçecos de Luanda, mas ao mesmo tempo também, como nos próprios diários, chega ao quimbundo. E como este diálogo entre a língua portuguesa e o quimbundo na zona de Luanda que o Luandino cresceu, modificou as duas coisas. O quimbundo absorveu palavras portuguesas, o português absorveu palavras quimbundo. E é interessante ver como isso foi acontecendo ao longo da própria escrita e da própria evolução do português globalmente em função desta realidade. Por exemplo, o facto de que, na segunda metade do século XVIII, uma grande parte dos autores portugueses são brasileiros, dos melhores poetas da Arcádia, Caldas Barbosa, Cruz e Silva,
quantidade deles, traz um sabor tropical, traz modificações gramaticais, modificações semânticas, tudo mais. Ou seja, e depois isto prossegue por aí fora para a história de Portugal, porque desde finais do século XIX temos um processo de imigração enorme para o Brasil, que traz para Portugal depois as casas a brasileiro em todas as aldeias de Portugal. Com o início da imigração europeia da década de 70, a ida maciça, por um lado, para a França e para os outros países europeus mais desenvolvidos, e por outro lado, para o Canadá e para os Estados Unidos ou para a América Latina, traz-nos bonificações na arquitetura popular, traz-nos modificações no termo dos padrões de consumo, do gosto pelos gadgets de consumo cotidiano e para aí fora. A descolonização traz uma injeção, outra vez, de elementos africanos na nossa cultura e, portanto, aquilo que podemos ver é que por trás da nossa identidade e dessa tal tradição que supostamente seria fechada, imutável, intemporal e remontaria a viriato, encontramos um constante processo de mudança, sendo que essa mudança é fortemente condicionada, gerada e impulsionada por uma interação simultaneamente étnica e cultural. Ou seja, nós somos historicamente e geneticamente um país não só multiétnico e multicultural, mas também um país essencialmente mestiço. Nisso está, a meu ver, uma grande parte da nossa riqueza, da nossa originalidade e do nosso potencial no contexto europeu e no contexto mundial. Aquilo que se passa hoje com os novos fluxos migratórios, portanto, não é novidade na história de Portugal. Nós fomos migrantes e fomos acolhedores de migração de uma forma ou de outra, desde logo pelo simples facto de sermos um país essencialmente marítimo, com uma longa costa acessível facilmente a quem viesse, porque de Espanha em geral nem bom vento, nem bom casamento, e portanto não era tão forte, mas... Então, temos novos fluxos migratórios, africanos, brasileiros, da Europa de Leste, paquistaneses, chineses, hoje em dia. Temos, por outro lado, novos fluxos emigratórios diferentes dos anteriores, uma migração qualificada, com elevados níveis de formação, e também este processo continua a trazer novas componentes, ou pela presença reforçada de outras culturas, ou pelo contacto e pelos laços que se estabelecem pela nova imigração portuguesa. Olhando para trás, assim, podemos olhar para a frente e perceber que esta natureza negociada e híbrida do nosso passado nos ajuda a encarar um novo processo de negociação no plano cultural. Ou seja, as práticas culturais podem evidenciar este legado multicultural anterior, que está presente mesmo em tradições e práticas que consideramos identitárias, e mostram, portanto, que este mosaico atual não é uma surpresa, não é muito menos um perigo, é um desafio que apenas se limita a continuar, um desafio que esteve na essência do nosso percurso histórico. A relação com o outro oscila sempre entre dois polos, um de estranheza e rejeição, um de curiosidade e de desejo. É na equação entre estes dois fatores, entre estes dois polos, que se dimensiona esta questão da cultura para a inclusão. E de facto, retomando também o que já foi aqui dito, o que é que não se pretende como resposta a esta presença de múltiplas práticas culturais? Não se pretende a uniformização cultural, não se pretende aquilo que era o conceito do assimilado no Estatuto do Indigenato de triste memória do Estado Novo. Portanto, não se pretende reconverter os recém-chegados a um padrão único, supostamente mais elevado, e não se pretende, como muito bem disse também o Calado, não se pretende a guetização das várias comunidades. O que se pretende é a não imposição de paradigmas e categorias únicas, o que se pretende é o equilíbrio natural e autónomo entre preservação de identidades plurais e negociação entre elas. O que se pretende, afinal, é um cânon aberto e sempre refeito. O papel da cultura é estimular práticas que reforcem esta noção de diálogo intercultural,
que reforcem, por um lado, o sentido de identidade, de autoestima e de memória de cada comunidade e de cada parceiro cultural, mas que, ao mesmo tempo, encorajem o conhecimento mútuo, a experiência no território desconhecido. Como diria o Lou Reed, "Hey, babe, take a walk on the wild side." E que estimulem a saída da zona de conforto de cada cultura. Eu dou dois exemplos, um que já aqui foi falado, que representam estes dois polos, estas duas atitudes. Por um lado, a famosa Orquestra Geração. Uma orquestra formada por jovens dos bairros periféricos de Lisboa, muitos desses jovens e crianças oriundos de comunidades migrantes em condições de exclusão social muito dura, e fez-se uma coisa que pode parecer, numa primeira leitura, controversa. Foi pô-los a tocar Beethoven e Schubert e Mozart. Mas isto tem a ver com a tal ideia de se aventurar no território do outro e de apropriação de um património que é comum. Estas crianças que vêm de raízes culturais muito diferentes podem, como dizem os ingleses, excel, podem ser excelentes naquilo que era um património que lhes era negado e que, no entanto, lhes pertence por direito próprio também. O outro exemplo que eu gostaria de dar é o da Escola Menuhin, que foi feita aqui há coisa de uns 20 anos na Pedreira dos Húngaros, ali na linha, onde havia também uma comunidade migrante, sobretudo cabo-verdiana, com altos níveis de exclusão social, altos níveis de insucesso escolar, e aí a estratégia foi a seguinte, e agora, Pedro, deixe-me sublinhar isto, foi incorporar no currículo geral da escola, artes e expressões artísticas cabo-verdianas. Não foi pôr os meninos africanos a dançarem danças africanas, foi pôr os meninos europeus a dançarem danças africanas. Ou seja, foi inverter as regras do jogo e passar de um contexto escolar em que cabia às crianças das comunidades migrantes adaptarem-se, aceitarem, padronizarem-se integralmente pelo padrão oficial do currículo de ensino, foi fazer com que nesse currículo entrasse a própria diversidade e que todos os alunos da escola experimentassem várias coisas. E, portanto, não só foram mornas e coladeiras, mas foram coisas que depois já eram mesmo danças presentes, kuduro, kizomba, hip-hop, narrativas de histórias com artistas convidados para lá, e, portanto, o papel de mestre e de aluno foi sendo rotativo e a excelência foi sendo rotativa nestas várias componentes que incorporaram. Portanto, se eu quisesse resumir, basicamente o que estou a dizer é que, no caso português, ajuda-nos a perceber a questão do diálogo intercultural o facto de nos darmos conta daquilo que foi o diálogo intercultural, estrutural e estruturante da nossa própria história. Se compreendemos melhor o que levamos e o que trouxemos, se compreendemos melhor o que demos e o que recebemos, podemos hoje continuar a trocar, a experimentar, podemos, ao mesmo tempo, conhecer a diferença sem abdicar da nossa própria identidade e, ao mesmo tempo, ir refazendo essa identidade permanentemente nesse diálogo. Quando nós percebermos que fomos buscar nos nossos doces a canela da Índia e o açúcar da América do Sul, quando percebermos que fomos buscar para os nossos guisados o gindungo da África e o cravinho da Índia, quando percebermos que aprendemos a cantar e dançar o fado no Brasil, quando percebermos que o nosso canto alentejano tem raízes profundas nas culturas mediterrânicas e do Magreb, e é interessante eu referir-me aqui o fado e o canto porque são património cultural e material da humanidade, e, portanto, seriam, à partida, expressões supostamente dessa tal identidade absoluta, quando na realidade são exemplos claros de uma identidade partilhada. Quando percebemos que, designadamente, nas gerações mais jovens, esta atitude é muito fácil de suscitar, em particular na música e na dança, e que a partilha não impede a afirmação identitária. Ou seja, o uso de um pop rock de raiz anglo-americana, o uso do rap e do hip-hop, a dança do kizomba ou do kuduro, não impedem que se cante fado, que se toque cavaquinho, que se dance o malhão ou que se dance o corridinho. Há espaço na bagagem cultural de cada um de nós para
acumular esta ideia de uma identidade própria e de uma partilha das outras identidades. Portanto, basicamente o que eu queria dizer é que estas práticas, e designadamente aquelas a que o Pedro Calado se referia, que têm sido promovidas pelo programa Escolhas, Lato Senso, e em particular agora mais recentemente por este programa Partis, feito em ligação também aqui com a Fundação, têm demonstrado precisamente o potencial enorme desta abordagem. Recentemente tivemos numa prisão de Leiria uma apresentação da ópera Don Giovanni por reclusos. Alguns deles condenados por crimes pesados, outros nem tanto, mas foi uma experiência extraordinária do ponto de vista do fenómeno coletivo que isso implica. Foi uma experiência, curiosamente, extraordinária do ponto de vista artístico. Aliás, isso é uma coisa que é curiosa também, eu não disse há pouco quando falei da Orquestra de Geração. Havia um amigo meu, finlandês, que dizia: quando eu ouço a Orquestra de Geração fico muito comovido. Primeiro porque é uma experiência extraordinária e é bonita de ver e vem umas lágrimas aos olhos. Segundo porque tocam tão mal que também me faz chorar. E isto era no primeiro ano. Isto era no primeiro ano. O mesmo amigo meu, finlandês, neste momento, há pouco tempo, quando saímos de um concerto da Orquestra de Geração, dizia: mas que bem que eles estão a tocar. Ou seja, há aqui uma capacidade de excelência que é exatamente o mesmo que Pedro estava a dizer em relação ao espetáculo do Me Querer Bem na Boa Onda, não é? É que há muitos caminhos para a excelência e esses caminhos, e uma grande parte deles passa por esta dinâmica de diferenças à partida que depois geram faísca. Pronto, é tudo o que vos tinha a dizer. Acabar com um clichê não é mau, e o velho clichê de todos iguais, todos diferentes, continua a ser, neste caso, uma boa norma, tal como o segundo clichê, que é o do português como cultura de muitas línguas e língua de muitas culturas, o que também define bem este percurso histórico, esta tal ideia de onde é que viemos e para onde queremos ir, afinal de contas, numa coerência muito maior do que inventando conflitos culturais que esses sim vão contra a natureza essencial da nossa cultura. Muito obrigado.